Boa noite, queridos. Com muita satisfação, nos reencontramos como Igreja Presbiteriana de Tampa Bay, que é um campo missionário da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, do Presbitério de Magé, no Rio de Janeiro. Esse trabalho já funciona aqui desde fevereiro, 1º de fevereiro de 2014, e com a graça de Deus nós temos chegado até aqui. Hoje, dia 31 de maio de 2015, e pela graça de Deus nós estamos conseguindo vencer os obstáculos e o nosso trabalho não tem sofrido solução de continuidade. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração da St. Petersburg Presbyterian Church, aqui em St. Petersburg, que é uma cidade da Flórida, para que nós pudéssemos ocupar o espaço para as nossas reuniões. E nós temos contado com apoio de vários irmãos que, estando aqui também nos Estados Unidos, residindo próximo à igreja, estão conosco para compartilhar da palavra de Deus. Nós agradecemos por esse suporte dos irmãos que estão aqui e também dos queridos que estão no Brasil, nos apoiando com as suas orações e com a nossa manutenção. Que Deus os abençoe. Eu gostaria mais uma vez de reforçar que durante todo esse ano nós estamos desenvolvendo o tema a respeito do crescimento, do conhecimento da graça de Deus e no nosso conhecimento a respeito de como nós respondemos também a esta graça. E especificamente para nosso conhecimento, a nossa reflexão nesta noite, nós estamos trabalhando a respeito também das promessas de Deus. Nós cremos num Deus que é Criador, num Deus que é vivo, num Deus que é todo-poderoso. Nós cremos num Deus que tem não apenas planejado a nossa salvação, mas tem enviado o seu Filho para executar essa salvação, morrendo na cruz, e também enviou o Espírito Santo para que tudo isso seja aplicado no nosso coração. Isso não foi simplesmente algo do estalar de dedos, algo de que apareceu na mente de Deus. Isso foi feito por promessas, por planejamento, e essas promessas que Deus realizou, elas têm se cumprido no decorrer da história da humanidade. Por isso, nós precisamos também crescer no conhecimento dessas promessas. E não só isso, precisamos nos alegrar por estas promessas. Eu gostaria de convidar os queridos para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. E neste capítulo, vamos reler o texto dos versos 18 a 25. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versos de 18 a 25. E o registro do apóstolo Paulo assim nos instrui. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Queridos, esse é um texto que não fala apenas de promessa, mas fala de cumprimento de promessa e nos chama à motivação da nossa alegria por essas promessas de Deus.
Deus, ele faz promessa e nós nos alegramos de tal maneira, porque essas promessas, elas têm consequências diferentes e muito boas para nós, e nós gostaríamos de refletir com os irmãos a respeito de como esse texto nos indica caminhos e modos para nos alegrarmos nas promessas de Deus. E nós precisamos também fazer a seguinte distinção, de que as promessas de Deus, elas não são iguais às promessas feitas pelos homens. Vamos ilustrar aqui o que acontece nas chamadas campanhas eleitorais. Olha, não existe nada mais comum do que um candidato a um cargo público se expor na mídia dizendo que se ele for eleito, acontecerá isso, acontecerá aquilo e aquilo outro. E por conta da sua habilidade em falar, por conta da sua disposição de articular as palavras, muitas pessoas se convencem, acreditam naquilo que está sendo dito e acreditam o seu voto àquele candidato, só que quando eleito, as coisas mudam. Todos nós, eleitores, temos as nossas decepções com candidatos que receberam o nosso voto e não cumpriram as suas promessas. Primeiramente porque o ser humano é fraco, ele é falho, ele é egoísta e ele não está preocupado com o bem-estar do próximo. O ser humano natural, ele não tem esse foco. E dependendo do país, dependendo do cargo, a pessoa não tem compromisso nem com a sua cidade, no caso vereador, prefeito, nem com o seu estado, no caso de deputado ou governador, muito menos com a federação, seja presidente, senador ou deputado federal. Por isso, queridos, a campanha eleitoral, ela é um exemplo contrário àquilo que Deus tem prometido. Desde o Gênesis até o Apocalipse, nós vimos promessas de Deus para o seu povo. Embora este povo fale na observação dos mandamentos de Deus, ou mesmo nas suas próprias promessas de cumprir aquilo que Deus determina, Deus, na sua fidelidade, ele não falha em nenhuma das suas promessas. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O texto, irmãos, fala a respeito do patriarca Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus de uma terra para um outro lugar. Diz-nos o texto lá em Gênesis capítulo 12, que Deus chamou Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu te abençoarei grandemente, farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. E nós observamos que ali Deus, chamando Abraão para que ele fosse o patriarca de uma grande nação conhecida na história como Israel, as promessas de Deus faziam com que isso fosse transmitido à descendência de Abraão. Só que a Bíblia nos diz que havia um problema humano, havia um problema na idade e na biologia de Abraão, uma vez que ele era idoso e sua mulher, ela era velha e estéril. Uma situação muito difícil. E nós observamos como pode Deus prometer que de Abraão faria uma grande nação se ele não tinha filhos. Era uma coisa difícil. Mas diz o texto que Deus que promete, ele também fornece os recursos para que as suas promessas elas tenham a sua eficácia. Não tenha somente a sua eficiência, mas a sua eficácia, o seu cumprimento. E Deus realizou isso na vida de Abraão, e dele nasceu Isaque,
e de Isaac nasceu a Jacó, e Jacó, com seus 12 filhos, nós vemos as 12 tribos de Israel e o povo que nós conhecemos inumerável e que tem resistido na história, por mais que haja conflito, por mais que haja guerra, por mais que haja perseguição. Deus prometeu que Ele está cumprindo isso nos nossos dias, diante dos nossos olhos. Sim, Abraão recebeu a promessa de Deus. E diz o texto que mesmo tendo seu próprio corpo amortecido e sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, isso não foi impedimento para Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre, porque não existe impedimento algum para que as suas promessas sejam cumpridas. Por isso, queridos, o texto que nos sugere uma riqueza maior de informações, além dessas que tratam a respeito da vida de Abraão, nós podemos hoje refletir sobre o que nos motiva para alegrarmos-nos pelas promessas de Deus. E o primeiro motivo para nós nos alegrarmos é que as promessas de Deus são motivos da nossa alegria, porque elas são para o nosso bem. Deus, Ele faz promessa visando o bem do seu povo. E nós nos alegramos porque se há uma promessa de Deus para nós, em momento algum isso será para a nossa tristeza, será para o nosso sofrimento, será para o nosso pesar. Pelo contrário, as promessas de Deus são para o nosso bem. E eu imagino dentro desse texto, conforme nós temos visto, Abraão já uma pessoa velha, vendo todos os seus concidadãos em Ur dos Caldeus, ali tendo seus filhos, a sua descendência, e no coração de Abraão ele pensando, eu não tenho filhos, eu não sou uma pessoa completamente feliz. Eu tenho servos na minha casa, eu tenho riquezas, eu tenho animais, eu tenho minha criação, mas eu não tenho filhos. E Deus, quando prometeu a Abraão que ele teria um filho, não era somente para que se cumprisse na descendência de Abraão o nascimento de Jesus, mas para que também isso trouxesse alegria no coração do patriarca. Ele que já estava velho, e sua mulher, que além de ser estéril, já tinha cessado o costume das mulheres, nós observamos que isso não foi dificuldade, e isso foi para o bem de Abraão. Sabemos que isso foi tão maravilhoso na vida de Abraão, que quando ele teve um filho com Sara, a sua mulher, e esse menino Isaac era a alegria de Abraão. Para todo lugar que Abraão ia, ele fazia menção do seu filho. Nós podemos imaginar o carinho e o amor de Abraão com seu filho, porque é exatamente um sentimento de pesar que nós também contemplamos no patriarca, quando Deus coloca Abraão em prova, dizendo: veja Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e oferece a mim como sacrifício. Isso pesou no coração de Abraão, mas ele, que já tinha experimentado a promessa de Deus e o seu cumprimento na promessa, ele que tinha se alegrado em ter o seu filho no colo, ele creu em Deus. E isso, diz o texto, lhe foi imputado como justiça. Porque sabia, mencionando lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que Deus até mesmo de pedras poderia suscitar-lhe descendência. Mas ele, levando seu filho até o local do sacrifício, todas as vezes que Isaac o interpelava, dizendo: pai, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus.
está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a corda, está tudo aqui, todos os preparativos. Mas onde está o animal para o sacrifício? O que Abraão respondia para o seu filho era: filho, o Senhor proverá o animal para o sacrifício. Queridos, por mais triste que tivesse sido aquela caminhada levando o seu único filho, o filho a quem ele amava, para oferecer a Deus o sacrifício, no coração do patriarca, ele cria na justiça de Deus. Ele cria naquilo que Deus faz sempre para o nosso bem. Por isso, ele tinha alegria no seu coração. Tristeza do filho sendo levado, mas no seu coração a alegria de saber que o Deus que prometeu e já havia cumprido no nascimento de Isaac, também ele seria poderoso para cumprir o que prometera. Por isso que nós lemos no verso 20 e 21, do texto que nós lemos de Romanos 4. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Louvado seja Deus, porque nós podemos nos alegrar nas suas promessas, podemos nos alegrar pelas suas promessas, porque elas visam sempre o nosso bem. A outra coisa que o texto, irmãos, nos sugere como motivos para alegrarmos-nos pelas promessas de Deus, é de que Ele não apenas faz coisas para o nosso bem, mas que Ele é zeloso para cumprir tudo o que prometeu. O apóstolo Paulo menciona no verso 21 que nós temos lido, de que Deus, Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Abraão sabia disso, por isso levou Isaac até o monte para que ele fosse oferecido. Mas nós observamos que, enquanto Abraão levava o seu filho Isaac para o sacrifício e o filho lhe perguntava onde é que estava o animal, a resposta, podemos lembrar outra vez, que Abraão dava ao seu filho é: o Senhor proverá. O Senhor proverá o animal para o sacrifício. E isso aí efetivamente aconteceu. Deus não somente prometeu, mas Ele cumpriu, porque houve a providência de Deus. Quando Abraão levantava o cutelo para já desferir o golpe no seu filho, que já estava amarrado em cima do lenho, ele ouviu uma voz dizendo: Abraão, não faça mal ao seu filho, porque agora você, Abraão, sabe o quanto você teme a Deus. Por que eu estou dando essa ênfase um pouco diferenciada do texto em relação ao que está registrado? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onisciente, sabemos que o nosso Deus, Ele é onipresente e onipotente. Não há mistérios, não há segredos para Deus. E o que foi registrado ali, e nós damos crédito ao livro de Gênesis, ao seu escrito para Moisés, não é que Deus agora, ou naquele momento, sabia que Abraão temia a Deus, temia a ele. Mas Abraão, sim, a partir daquele momento, passou a ver o quanto ele temia a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. E nós observamos que Deus proveu, porque levantando Abraão os olhos, ele viu o animal preso pelos chifres num arbusto. E esse animal foi oferecido naquele monte, no lugar de Isaac, e aquele monte foi reconhecido e chamado como o Senhor proverá. No monte o Senhor proverá. Sim, queridos, nós louvamos e bendizemos a Deus, porque é assim que Deus age.
As suas promessas nos motivam a nos alegrar, porque Ele promete coisas para o nosso bem. Ele promete coisas porque Ele é poderoso para cumprir. Mas não apenas isso, queridos. As promessas de Deus, elas nos levam a nos alegrar, porque elas nos asseguram também salvação, ressurreição e justificação. Seguindo aqui a leitura, no verso 24, nós lemos: mas também por nossa causa. Agora o apóstolo Paulo não faz referência mais a Abraão, não faz referência mais à sua velhice, muito menos ao sacrifício que ele poderia ter oferecido a Deus no seu filho, mas fala agora de nós, falando dele, falando da igreja de Roma, fala para cada um de nós que com a Bíblia aberta, lê essa epístola e aplica no seu próprio coração. Verso 24: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Sim, queridos, para nós que cremos, as promessas de Deus jamais falharão. Porque Deus é que prometeu que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Essa palavra que está registrada num diálogo entre Jesus e Nicodemos não é somente algo de um contexto para Nicodemos, é algo da promessa de Deus. E Jesus, no Evangelho de João, usa tantas colocações, mencionando: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Isso é uma promessa para o nosso bem. Isso é uma promessa que Deus é poderoso para cumprir. Essa é uma promessa para a nossa salvação. E diz ainda: e aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Sim, queridos, que promessa maravilhosa, que promessa para o nosso bem, que promessa que nós vemos que Deus é poderoso para cumprir. E isso fala de salvação. Não fala mais de ter filhos, não fala de ter um carro bonito na garagem, não fala de casa, não fala de posição de emprego, não fala de graduação ou pós-graduação. O texto fala-nos de salvação. E aquele que lá no livro do Gênesis prometeu que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, essa promessa se cumpriu quando Jesus foi concebido da Virgem Maria, nasceu entre nós, e diz o texto do Evangelho de João: e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sim, queridos, crer no nome de Deus, crer no nome de Jesus, significa ter todo motivo para se alegrar pelas promessas de Deus. Deus não promete coisas para ficar no esquecimento, mas aquele que crê nas promessas de Deus, ele tem toda a motivação de ver que as coisas ao seu redor podem estar difíceis. Pode ser que estejamos carregando o objeto do nosso amor e da nossa atenção, como Abraão levou Isaque para o monte para sacrificar. Mas o nosso coração, ele é consolado e ele é confortado, não porque o caminho está longe, não porque pode ser que aconteça alguma coisa diferente. Nosso coração é confortado pela promessa de Deus. Abacuque, fazendo o registro da sua oração no capítulo 3 do livro profético que traz o seu nome, ele cita algumas circunstâncias muito desagradáveis. Mas ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais nos campos. E começa Abacuque a citar
vários pontos de lamento. Mas ele não fica somente lamentando, porque Abacuque também era vivenciado com as promessas de Deus, daquele que é poderoso para cumprir, que faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Abacuque, ele coloca no final da sua oração, que foi também cantada, dizendo: eu, todavia, me alegro no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, Abacuque sequer conheceu a Jesus. Ele sabia que haveria o Messias que Deus providenciaria para libertar o seu povo. Mas Abacuque viveu muitos anos antes de Jesus. Mas no seu coração ele já transmitia ao povo a promessa materializada em profecia de que, por pior que sejam as circunstâncias, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus enviaria o Salvador. Deus, ele salvaria todo aquele que nele crê. E isso, irmãos, nos motiva a alegrar. Nós não estamos vivendo mais a época de Abacuque. Pelo contrário, nós já vivemos há 2015 anos, possivelmente depois do nascimento de Cristo. Nós podemos nunca ter visto a Jesus andando lá na Palestina, em Israel. Mas nós sabemos a seu respeito. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso está na nossa certidão de nascimento. Não há como negar. Mas no nosso coração nós cremos que Ele é o Filho de Deus. No nosso coração nós cremos que aquilo que foi prometido por Deus no Antigo Testamento, isso se realizou no Novo Testamento. Nós cremos na promessa de Deus de que o Filho, Ele veio para buscar e salvar o perdido. E Ele fez isso de uma forma tão eficiente, de uma forma tão eficaz, que na cruz, uma de suas últimas palavras foi: Senhor, está consumado. Há palavras ou expressões na cruz enumeradas como 7, e cada um com o seu significado, mas especificamente quanto ao cumprimento da promessa de Deus, essa traz um peso diferenciado. Jesus na cruz, sabendo que a sua missão era vir ao mundo para morrer pelo pecador, ele exclama dizendo: está consumado. Sim, queridos, eu louvo e bendigo a Deus porque Ele nos favorece com esses motivos de alegria pelas suas promessas. E não somente asseguram para nós salvação, as promessas de Deus, mas nos asseguram também ressurreição. O mesmo Deus que enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, é o próprio Deus quem o ressuscita no terceiro dia. E a ressurreição de Cristo é a prova de que também nós ressuscitaremos. Quantas pessoas estão morrendo por causa do Evangelho? A perseguição tem feito vítimas e mártires por toda a história da humanidade. Mas nós cremos na palavra de que no último dia, todos aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não há do que duvidar. Jesus é a primícia dos que dormem. E o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu aqui aos Romanos, ele dedica todo um espaço escrevendo a sua epístola aos Coríntios, primeira epístola, falando especificamente da ressurreição. Falando de que no meio da igreja de Corinto havia pessoas que duvidavam disso, que não reconheciam isso como verdadeiro. O apóstolo Paulo começou colocando por provas testemunhais, depois por provas de fatos, mas ele mencionou também ali a questão profética de que Jesus ressuscitaria no terceiro dia, e colocou também que todos nós haveremos de ressuscitar com corpos glorificados para vivermos durante toda a eternidade na presença do Senhor, glorificando o seu nome. Sim, queridos, podemos nos alegrar pelas promessas de Deus, porque elas nos asseguram salvação, elas nos asseguram ressurreição.
mas também justificação. O patriarca Abraão, ele foi justificado pela fé. Não porque ele tinha visto coisas acontecendo, mas no seu coração ele cria de que Deus que prometeu, ele era poderoso para cumprir o que prometera. E ele foi considerado justo por causa disso, por ser alvo das nossas observações como o pai da fé. E nós, queridos, que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, nós também, pela fé, nós somos justificados. Diz-nos o texto de Romanos, no capítulo 5, alguns capítulos antes do texto que nós temos lido, menciona o próprio apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sim, queridos, nós temos a justificação pela fé. Isso é promessa de Deus. Por que não nos alegrarmos pelas promessas de Deus se elas visam o nosso bem? Por que não nos alegrarmos pelas promessas de Deus? Porque Ele é poderoso para cumprir. Por que não nos alegrarmos pelas promessas de Deus se são elas que nos asseguram salvação, nos asseguram a nossa ressurreição e nos asseguram a justificação a ponto de sabermos que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo? Quem os condenará? Quem lançará acusações contra os eleitos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Sim, queridos, nós temos muitos motivos para nos alegrar pelas promessas de Deus. E eu gostaria de concluir a nossa reflexão nesta noite, citando um texto bem posterior ao evento de Abraão, agora já no registro de Josué, capítulo 21, verso 45. Dizendo aquele patriarca para o povo, logo depois de ter passado, de ter recebido a responsabilidade de guiar o povo à terra prometida, porque Moisés já não estava à frente, Josué foi comissionado para dar continuidade àquela tarefa. E Josué, falando para o povo, ele menciona no verso 45 do capítulo 21, dizendo: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso foi a experiência de Josué. Mas a nossa experiência, tendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada na nossa mão e um jornal na outra, ou a internet na mão, porque hoje jornal bem poucas pessoas usam, é tudo agora pela internet. Nós sabemos que a cada dia se cumprem as promessas de Deus. Não apenas para o nosso bem, mas também as profecias que anunciam da vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se nenhuma das promessas falharam, se o Senhor realmente é, como nós temos lido no texto, poderoso para cumprir todas as suas promessas, tudo o que Ele prometeu, sim, queridos, nós sabemos que Ele continuará assim, porque o nosso Deus tem um atributo que nós precisamos lembrar continuamente na nossa vida. Nosso Deus, Ele é imutável. Atributo de Deus, imutabilidade. O que Ele falou, Ele vai cumprir. O que Ele determinou, acontecerá. Nenhuma coisa modificará aquilo que é intento no coração de Deus. E servir a um Deus imutável, bondoso e que nos amou de tal maneira, mesmo sendo pecadores, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, isso é motivo da nossa alegria. Não somente aqui, na vida terrena, mas durante toda a eternidade, enquanto estivermos em sua presença. Sim, queridos, que Deus assim nos abençoe
e nos motive a cada dia a alegrarmos-nos pelas promessas de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, fiel à sua palavra, e assim que Deus nos abençoe. Amém.